Agora nós vamos dar algumas instruções relativas à viabilidade, à feitura da viabilidade de constituição de empresas. Lá no portal de serviços, vamos acessar viabilidade, nova viabilidade e inscrição de primeiro estabelecimento, matriz da empresa. Logo na sequência solicitado, é perguntado se a viabilidade é só para regularização perante a Receita Federal. Não será o caso, já que nós estamos constituindo a empresa pela primeira vez e ainda levaremos o ato para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Essa situação é somente para aquelas empresas que já estão constituídas e, no caso da constituição, não criaram seu CNPJ ou criaram com alguma informação incorreta. Nesse caso, vou fazer uma viabilidade apenas para regularizar a minha situação com a Receita Federal e será pela Receita Federal analisada essa viabilidade. Então vamos deixar não e avançar com o preenchimento. Na sequência eu tenho que informar o enquadramento da microempresa, ou enquadramento da minha empresa, quer seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou nenhum dos enquadramentos. Os valores relativos aos enquadramentos são aqueles constantes na Lei Complementar 123. Nesse caso a gente vai marcar que é uma microempresa só para efeitos de simulação do nosso preenchimento. Seguindo, nós vamos informar o tipo jurídico de constituição da empresa. Nesse caso específico, a gente está informando dados relativos a um tipo jurídico que é arquivado na Junta Comercial. Por isso, fica pré-aberto, a cascata fica aberta relativa à Junta Comercial. Mas você pode fazer registros, viabilidades relativas a tipos jurídicos que se registram em outras entidades, como o cartório de registro de pessoa jurídica, OAB ou ato legal criado por lei. Vamos nos manter na junta comercial e selecionar um empresário individual, só para fazermos o teste. É solicitado o CEP do local. Este CEP é o CEP do estabelecimento, o local onde a empresa é exercida. Pegaram aqui um CEP só para teste. Na sequência, é-me solicitado o objeto social da empresa. É importante observar que o objeto social, aqui informado, vai alimentar o meu contrato social. Portanto, esse é o objeto social que a sociedade vai exercer. Não apenas uma descrição geral de objeto, já que essa informação vai alimentar todos os atos da empresa. Portanto, vamos informar um objeto aqui, só para continuarmos com o preenchimento. Na sequência, me é solicitado os nomes empresariais que eu desejo pesquisar. Os dois primeiros campos são obrigatórios e eles devem ser expressão do nome do empresário, no caso de empresário individual. É importante observar todas as regras de composição de nome conforme o tipo jurídico expostas na Instrução Normativa número 15 do DREI, antes de efetuar o preenchimento desses campos, visto que não é verificada apenas a disponibilidade do nome, mas também a sua correta composição. Preenchidas as opções, você tem a faculdade de informar se existe algum processo em andamento na junta comercial com esse nome empresarial. É o caso do processo de constituição, que sofreu alguma pendência pela junta comercial relativa a um dos dados da viabilidade, e, portanto, a viabilidade precisa ser refeita. Nesse caso, a viabilidade será refeita com a informação do processo que está em andamento e que está pendente, visto que a ausência dessa informação importará em deferimento da viabilidade pela reserva de nome feita anteriormente em viabilidade anterior. Na sequência, me é solicitado o endereço do estabelecimento, nesse caso a sede, visto que estamos constituindo a sociedade ou a empresa. E eu vou preencher todos os dados com o IPTU, a área da edificação e a área utilizada.
que são utilizadas pela prefeitura na sua análise. Naturalmente, meu estabelecimento ele tem que ter um tipo, uma natureza. Portanto, eu vou dizer se ele é de uma natureza produtiva, se a atividade empresarial ela é exercida, se é de uma natureza auxiliar ou se possui as duas funções. Nesse caso, vou colocar que é de natureza produtiva no estabelecimento físico, que é o mais comum. Na sequência, é necessário informar o CPF do titular, no caso do empresário individual, e dos sócios, no caso das sociedades empresárias. Uma observação rápida relativa ao nome empresarial é que desde o começo do ano de 2018, com a revogação do artigo 72 da Lei Complementar 123, não se é permitido mais utilizar as partículas ME ou EPP no nome empresarial, nem as suas versões estendidas, já que era aquele artigo que definia, que obrigava o seu uso, que regulamentava o seu uso. Portanto, as novas constituições já não vão carregar essas partículas no seu nome empresarial. Na sequência, solicitado o CNAE. O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Essa classificação pode ser consultada no CONCLA, que é o órgão responsável pela edição dessas classificações, que são utilizadas no registro das empresas. No nosso caso específico, a classificação será relativa a comércio varejista de roupas. Portanto, o CNAE é esse destacado. Eu vou pesquisá-lo, confirmar que a sua descrição corresponde ao meu objeto social selecionado. Após isso, é necessário defini-lo como objeto principal da minha atividade econômica e avançar com o preenchimento. Uma observação importante é que em alguns casos será necessário informar o complemento do objeto. É o caso daquelas atividades econômicas muito amplas ou que não possuem uma especificação própria. Aquelas como comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ou atividades genéricas. De qualquer forma, sempre que esse CNAE genérico for solicitado, o complemento deverá ser destacado. Você não conseguirá avançar sem esse destaque. Não é o caso dessa atividade econômica, que é bem específica. Na sequência, para os municípios que estão integrados para os municípios que estão completamente integrados à rede SIM, é necessário se preencher esse questionário de regulação urbana. Cada prefeitura tem os seus questionamentos e esse é específico da prefeitura de Cuiabá, mas todos serão semelhantes entre si. Esse questionário serve para avaliação da possibilidade de se exercer a atividade econômica no endereço solicitado, de acordo com a legislação municipal. Importante observar que em breve todos os municípios do estado estarão integrados, portanto todos possuirão este questionário, mas os que não estão integrados ainda não terão essa parte de preenchimento. Então, se no preenchimento da viabilidade tal questionário não aparecer, é porque realmente ele não é necessário. Após o preenchimento do questionário de regulação urbana, será apresentado o resumo para confirmação dos dados informados. Ele possui todos os dados apresentados no sistema, que devem ser checados, confirmados para sua conclusão. Ao fim, será fornecido um protocolo que tem essa característica de começar com o MTP, que será necessário para o acompanhamento da análise da sua viabilidade. A viabilidade também será necessária para a feitura do DBE, documento básico de entrada, e do integrador da junta comercial. Agora nós vamos dar algumas orientações relativas à feitura do documento básico de entrada das constituições das empresas. Para tanto, é necessário possuir já a sua viabilidade aprovada e devidamente enviada à Receita Federal do Brasil. Como eu falo, enviada naturalmente, envio das informações eletrônicas. Nós vamos acessar o site da Rede SIM Nacional para a feitura do DBE e irem abrir sua pessoa jurídica. Esse site ele é desenhado
para que você cumpra o passo a passo da abertura da empresa, que naturalmente começa com a sua consulta prévia, que é a viabilidade. Só que nós já fizemos este passo, portanto, nós vamos acessar todos os passos e ir direto ao passo 2, coleta de dados, registro e inscrições. E criar a nossa pessoa jurídica. Agora nós vamos informar os dados relativos à matriz, que no nosso caso está em Aripuanã e é um empresário individual. Na sequência é solicitada a viabilidade, que deverá ser recuperada. Para o preenchimento é necessário informar o CPF do representante da empresa, e continuar o preenchimento. Logo na primeira página nós recebemos o número do recibo e o identificador, que devem ser guardados para acompanhamento e posterior informação no integrador. Como sempre, o preenchimento do DBS se dá através destes links na coluna da esquerda, na ordem que melhor lhe aprouver. Nós vamos iniciar dos eventos para baixo. O preenchimento do DBS se dá através dos links constantes aqui nas colunas da esquerda, de cima para baixo. Portanto, nós vamos inscrever nosso primeiro estabelecimento. O evento já veio importado da viabilidade, portanto esse campo já está preenchido. Na identificação, me é questionado se o ato constitutivo já foi registrado na junta comercial, o que não é o caso. De qualquer forma, a resposta a essa pergunta terá como consequência o destino do seu documento básico de entrada. Se meu documento não foi registrado ainda, o documento básico, se o meu ato constitutivo não foi registrado ainda, meu documento básico de entrada será encaminhado à junta comercial para análise. Se eu já registrei meu ato constitutivo, o meu DBE não será encaminhado à junta comercial, mas à Receita Federal diretamente. Portanto, vamos marcar não e continuar com o preenchimento. Os campos em branco deverão ser preenchidos. Para que se avance na feitura do DBE. Como se pode ver, alguns dados eles já foram importados da viabilidade, portanto não devem ser alterados. Novamente, dados importados da viabilidade. Que vai se repetindo na maioria dos links. É importante preencher todos os campos do DBE em branco para que se evite pendências no seu preenchimento. Parte da empresa, ele não vem marcado lá da viabilidade, portanto eu tenho que repetir a informação de que se trata de uma microempresa, em conformidade com o que foi dito lá na viabilidade. A divergência de informações importará naturalmente em pendências.
Na sequência, eu devo informar o contabilista responsável pela empresa, sendo que para a Receita Federal, tal informação não é obrigatória. No entanto, a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso exige tal preenchimento. Portanto, ele já poderá ser feito aqui nesse campo. Após o preenchimento do último link da coluna da esquerda, a gente foi e verificou as pendências, sendo que foram indicados vários itens, mas todos relativos a campos não obrigatórios. Portanto, nós não vamos cumprir essas pendências, já que não existem exigências de dados obrigatórios entre elas. E vamos finalizar o preenchimento. Finalizando, transmitimos as informações do nosso documento básico de entrada, recebendo em retorno nosso recibo e número identificador, que devem ser utilizados para acompanhamento perante o site da Rede Sim Nacional, no mesmo link em que foi feito o documento básico de entrada. Tais números, como é sabido, serão solicitados igualmente na feitura do integrador, portanto devem ser guardados. Agora a gente vai dar orientações sobre como fazer o integrador. O integrador, ele é, digamos assim, a segunda ou a terceira parte do processo. A gente está simulando aqui uma constituição de um empresário individual, uma inscrição de um empresário individual. Então, nesse caso, seria o terceiro passo na feitura do processo de registro da empresa. O primeiro passo, já dado anteriormente, seria a viabilidade, e o segundo passo seria a criação do DBE, que é essa parte aqui. A gente está pressupondo que vocês já tenham conhecimento ou já tenham consultado os manuais relativos a esses passos para entrar nesse aqui. Então, para o entregador, a gente vai selecionar essa parte no portal de serviços da Junta Comercial, criar um novo FCN, gerir uma nova FCN e dar início à constituição da nossa empresa. Os primeiros itens são relativos à natureza jurídica da empresa. No nosso caso, a gente vai fazer um empresário individual e ao ato que a empresa está fazendo. O ato é o ato jurídico, a questão principal, que pode ser instruído com eventos, que são as questões mais acessórias ou anexas ao ato principal. Nesse caso, uma inscrição é o ato 080 com um evento de empresário. Para qualquer constituição é necessário, como dito anteriormente, a viabilidade e o DBE. O DBE, as informações são essas, a viabilidade é essa. A gente vai pegar uma viabilidade já gerada aqui para efeitos de teste, para jogar aqui. A viabilidade sempre tem essa característica de começar com MTP. Já o DBE, ele tem dois campos distintos, que é o recibo e o identificador. Fornecidas essas informações, a gente vai clicar em integrar as informações no sistema. Estando tudo em perfeita ordem, vai para essa informação de que os dados foram integrados com sucesso. Avançando, nós vamos ter puxadas, entre aspas, importadas, integradas do DBE e da viabilidade, as informações já colocadas lá, como nome empresarial, nome fantasia, porte, o capital social, em endereço, objeto, tudo devidamente analisado previamente pelos órgãos integrados. O que eu vou preencher aqui é a data de assinatura do meu ato. Então, vamos colocar a data de hoje. Próxima pergunta: se a data das atividades é a data da inscrição do meu empresário. No caso do empresário individual, isso é o mais comum, até porque o Código Civil impede que as atividades se iniciem antes do registro. Então vai ser incomum utilizar a opção não, mas existindo, esse campo terá que ser preenchido com uma data bem futura ou relativamente futura para se evitar exigências relativas a uma data de início de atividades antes do registro. Por exemplo, se eu colocar como sendo a data de hoje, o processo for analisado amanhã apenas, naturalmente existirá uma exigência, pois o registro está sendo posterior ao início das atividades. Então vou deixar sim para ficar mais fácil.
vai pedir o telefone e você vai simplesmente confirmar os demais dados. Avançando, novamente os dados do empresário, que é a pessoa física titular do empresário individual. Vai aparecer as informações pessoais, informando-se a data de nascimento e demais campos em branco. Os campos em branco são justamente aqueles que não foram preenchidos anteriormente na viabilidade ou no DBE. Avançando, será solicitado os dados relativos ao contador. Esse é um campo obrigatório. A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso exige as informações do contador. Portanto, é nesse campo que você vai informá-las inicialmente. Ao fim, estando tudo devidamente correto, vai para essa tarja verde com o número do seu integrador. É essa informação que vai ser preenchida posteriormente lá no registro digital. Para o empresário individual, é gerado o requerimento de empresário, que é o documento jurídico que vai constituir a empresa, alterar a empresa ou extinguir a empresa. Eu vou verificar as informações, ver se elas estão corretas, para posteriormente fazer a assinatura digital deles. É gerado também o requerimento CAPA, que vem com a informação do integrador, o nome da empresa, o ato praticado e com o local, a data da assinatura e que será posteriormente assinado digitalmente através do registro digital.